Eu queria entender isso. Você ficou foragido? O que aconteceu? É um problema, é uma briga por causa de pensão, e aí você podia ser preso por causa disso? Pensão, cara, todo mundo fala, pensão é a única coisa que dá cadeia. Então se você pega uma mulher não tão bem intencionada, o que ela vai fazer? Ah, é a única coisa que dá cadeia? Eu sei que a gente tá cortando um pouco o lance do pânico e da história, mas... Não, vai e volta. Se quiser, a gente volta. Se quiser, depois a gente fala também. Você que manda. Mas o que aconteceu? Você conheceu a mãe do seu filho? Conheci a mãe do meu filho, fui apaixonado por ela. Eu vi ela na televisão, é a menina que eu queria, puta, idealizei até ter filho, porque eu já tinha 30 anos, e eu na minha cabeça, com Deus, eu falava, eu quero ter filho com 30 anos. Isso eu pensava lá atrás. Caramba. Deus é tão perfeito que eu tive filho com 30 anos. E eu nem... Hoje que vasculhando a minha vida, eu fico lembrando dessas paradas. E eu gostei da mãe do meu filho, eu nunca namorei uma mulher que eu não tivesse gostado. Mas você falou que viu ela na televisão porque ela trabalhava? Ela trabalhava no assistente de palco do Gugu. Ah, tá. E aí, porra, curti a menina, fui lá... a gente teve contato, me aproximei dela, começamos a ter uma relação, tal, me apaixonei por ela, ajudei muito ela, foi um puta namorado legal, nunca sacaneei ela, enquanto eu tive com ela, nunca fiz porra nenhuma, tá ligado? Tanto que eu terminei com ela, ela tava grávida. Prometi pro pai, tanto que eu sentei, fui muito homem, cara. Eu preciso de um companheiro. Homem que eu falo assim, não me gabando, porque eu sentei com o pai dela quando ela engravidou, sentei com a mãe dela. E a mãe dela falou, vocês vão casar? Eu falei, olha, eu não tenho vontade de casar. Eu mandei a real. Eu tava construindo meu apartamento, comprei o apartamento dos meus sonhos, que eu sempre quis comprar, um apartamento legal, grande. Enfim, tive o carro que eu queria. Eu vivi aquilo, vivi essa ilusão mundana que eu te falei. Entendi. Então, às vezes, você tem que esconder isso, perder ou maquiar, pra você entender que não é isso que tem valor. Entendeu? Precisei chegar numa cobertura lá em cima pra olhar pra baixo e falar, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha família? Porque, cara, mulher você já pegou. Trabalhar, já famoso, caralho, o que você quer conquistar mais? Porra, aí você começa a ler tanto, você vê que a família é uma coisa muito importante. Independente deles te amarem ou quererem ou não. É você com você, a sua parte, né? De honrar pai e mãe, de honrar pai e mãe, como tá escrito. E eu, assim, no relacionamento a gente... Mas você chegou pros pais e falou assim, eu vou... Quando ela engravidou. Quando ela engravidou. Eu vou estar presente sim, sim, vai morar comigo. Falei, ela vai morar comigo no meu apartamento quando estiver pronto. Só que Deus é tão bom, velho, que ele começou a mostrar algumas coisas. Ela chegava no meu apartamento, queria se meter na obra. O quarto do meu filho vai ser assim, assim. Eu já, opa, fica quieto. Aí, cara, sei lá, foi desgastando, foi ficando uma relação meio que sustentável. Eu não sei se foi... Eu creio, assim, até é complicado falar que Deus, né? Mas Deus não... Deus, ele permite as coisas. Às vezes usou uma pessoa para me dar a melhor coisa da minha vida, um filho que eu sempre almejei, mas eu nunca sonhei, talvez, ter uma família, construir, talvez que é por isso não se formou uma família. E Deus mostra as coisas, né, cara? Se eu tivesse casado com ela, você imagina a minha situação hoje. Eu namorei com ela 6 meses. Olha o que virou a minha vida. Aí, quando eu trabalhava no Pânico, eu lembro que eu ofereci um dinheiro, um valor X. Quando você terminou? Ou quando você Não, quando eu ainda tava. Nessa reunião. Nessa reunião. Ofereci uma grana. Não, foi quando a gente brigou. Como vai ficar o negócio de pensão? Eu ofereci uma grana, ela não quis. Falou, achou pouco. E já era alto. Era o quê, assim? Na época era 3 pau. Equivale a uns 7 hoje. Tá. Mais ou menos. E ela morava num apartamento de 90 metros, com a mãe, com o pai, com o irmão. Olha a realidade, pra não querer uns 7 pau de pensão. Caramba. E eu não casei com ela. Mas enfim, e só deixar claro que eu não tô falando mal dela, tá? Porque tem muita briga na justiça, e não pode falar daqui, não pode falar dali. Então não tô falando mal, tô falando da verdade, a situação que tornou toda essa história... Para entender o contexto. O contexto. Entendi. E ela não quis, então vamos pra justiça, brigou, aí chamou, fizemos a primeira audiência. A juíza determinou menos do que eu tinha oferecido. Eu fiquei felizão, né? Parece uma guerra, né? Menos do que eu tinha oferecido. Só que durante os anos, a pensão ia aumentando de acordo com o salário mínimo, uma coisa assim. Tá. Então, eu saí... meu filho nasceu em 2011. Em 2015, eu voltei pro Pânico. Minha realidade de vida mudou. Fica quieto. Entendeu? Eu tava na Record. Mas você tava pagando antes de entrar no Pânico? Sim, você já tava pagando. Tudo normal. Tinha todos os comprovantes. E ela sempre saiu nota na internet que eu nunca paguei pensão, que eu não pagava pensão. Então. É mentira isso. Óbvio que é mentira, óbvio que é mentira. Tanto que eu recebi tanto processo e tanta calúnia, mentira, o cara, que eu tive que entrar com um também. Tá. Tipo, calúnia, difamação, porque as pessoas acham que eu nunca paguei pensão, porque eu tô aqui falando do meu filho, falando de amor, falando de Deus, eu não fiz meu papel. Fiz meu papel. Então você tava pagando, aí voltou pro Pânico. Quando eu voltei pro Pânico, a realidade mudou. E eu liguei pra ela. Falei, olha, eu não vou conseguir mais pagar X, agora, porra, eu vou ter que começar a mandar tanto, porque meu apartamento era como é que fala? Era... Financiado? Financiado, eu tava pagando, eu tava ali, construindo a minha vida. Tinha minhas contas, né? Eu tinha... Enfim. E nunca neguei pagar pensão pro meu filho.
Aí comecei a mandar um pouco menos. Mas o Pânico você tava ganhando menos do que na Record? Menos que na Record. Ah, menos que na Record. Eu voltei pra ganhar menos. tá. Mas eu gostava. Eu gostava de... É melhor você ganhar menos fazendo o que gosta do que ganhando muito fazendo Claro. o que, sei lá, o que, sendo Aí perdido. Você quis renegociar baseado nessa nova realidade. Aí eu pedi, ela falou ok, e eu entrei na justiça com pedido de revisão de pensão. Isso geralmente tem que sair rápido. Porque você imagina, você paga 5 pau de pensão, R$1.000 de pensão, aí perde o emprego. E amanhã você perde o emprego. Se você não pagar no mês seguinte, ela já pode entrar com pedido de prisão. Caralho. E o pedido, mês só? 1 mês, 2, 3, você tem que pagar. Tá. Então, para eu não ser preso, eu comecei a mandar o valor que eu podia, que já ajudava muito. Lembre-se que ela morava num apartamento de 90 metros, sei lá, 100, com o pai, com a mãe, com o filho, E eu ajudava. E meu filho era recém-nascido, não precisava desse valor. Mas como eu estava ganhando, tal, eu achava nada mais que justo, entendeu? E paguei de acordo com o que a juíza estipulou. Eu fiz um acordo com ela, depois deu merda, fiz outro acordo. O acordo que a gente fez, ela nunca cumpriu. Eu ia buscar meu filho, ela não entregava. Eu tenho mais de 20 boletins de ocorrência. Já falei isso em vários lugares, é até chato ficar repetindo. O acordo fazia parte de você pagar a pensão e também ver seu filho. O acordo. Você vai ver. Olha que absurdo que é a lei no Brasil, né? Porque pai não é pai é visitante. Então você pode ver de 15 em 15 dias. Só? Só. A princípio é isso. A não ser que a mãe fala não. Tá. A não ser que uma mãe, que eu acho que uma mãe que faz questão da presença de um pai para a criança ter uma... 15 dias eu ia morrer, cara. Para a criança ter uma figura paterna, não só de homem, porque tem o vô, tem... Claro. Mas é a criação paterna, entendeu? Que é diferente Pela lei o afeto. é só de 15 em 15 dias? 15 em 15 dias. É muito pouco, cara. É a visita do trouxa. O trouxa tá lá só para pagar a pensão. Mesmo você pagando a pensão, é só 15 dias. A não ser que a mãe libere. Vem uma vez por semana, vem mais. Você tá dentro da vontade Mas dentro dela. da justiça era isso. Caramba. No começo eu tinha que tolerar, cara. Ela tinha que ir na minha casa, com babá. Senão eu não poderia pegar meu filho. Porque se você pega um advogado maldoso do outro lado, eles botam na tua bunda. Entendi. E não tem o que você faça, porque a lei só beneficia a mulher, só beneficia a mãe. Então muitas pessoas usam isso pra fazer o mal, pra se vingar de marido, pra se vingar de namoro que não deu certo. Porque você pega uma coisa que é real, a lei tem que proteger a mulher, porque realmente ela se fode mais. Mas daí se fode ela mais onde? Não, mas eu tô falando assim. Lá no começo, quando foi criada a lei, eu acho que eles pensaram em fazer uma coisa pra proteger a mulher. Sim. Só que não pode ser usado pro mal. A gente tem que ter uma lei, a gente tem que ter uma lei como pai, que a gente não tem, que defenda a gente desses ataques. Exatamente. A gente não tem. Não tem. Então por isso, cara, da mesma forma que foi feito pra mulher, teria que ter uma também. Eu não vou nem falar que fazer um apelo pra político, porque eu sei que não vira porra nenhuma. A questão seria eu ir lá levantar uma bandeira, tá ligado? Porque a gente tem que ter uma lei que nos proteja. Porque é óbvio que tem que ter pensão. Óbvio que o cara fez, ele tem que ajudar na criação do filho. Né? Assim como tem a lei de Maria da Penha, tem que ter. Mas pra vagabundo, porra, que bebe, que bate na mulher, que ameaça a mulher. E eu que nunca ameacei. E eu que nunca bati. Mas o goleiro, que eu falei do goleiro Bruno, lembra? Não, então, isso eu não entendi. Eu não vi essa declaração e isso deu uma confusão. Você fez uma comparação? Então, olha isso. Aí beleza, temos os dois acordos. Eu até fugi da pergunta do cara, né? Mas o cara. Tá dentro do contexto da pergunta. Você respondeu, né? E depois a gente foi pra outro lugar. Então, olha isso. Aí eu pagando. Você tava pagando, aí você voltou pra Jovem Pan, aí você pediu uma revisão. Pedi uma revisão em 2014. Essa revisão não saiu até 2020. Como assim? Aliás, até hoje, praticamente. Mas você não pode pedir urgência, alguma coisa? Meu advogado pediu, aí troquei de advogado, meu outro advogado, o Robson, pediu. Tanto que foi pra televisão, na televisão mesmo, lá, o bate, a galera com helicóptero em cima da minha casa, com polícia. Não é obrigado a ter essa resposta rápida? Obrigado, mas aí, por exemplo, se eu falar mal de um juiz, aí eu sou o quê? Eu não tenho a liberdade de falar mal do juiz desse caso? Claro que eu tenho. Mas você vai arcar com as consequências. Eu arco com as consequências e foda-se. Não é porque é um juiz que ele tem o direito de fuder a minha família. Porque, cara, se ela tá na minha frente, a juíza fala, doutora, é o meu filho. Olha o que você tá fazendo com o meu filho, cara. Olha o que eu passei na minha vida. Quem é você pra falar do estatuto da criança e do adolescente pra mim? Quem é você pra falar do psicológico, do bem-estar do menor pra mim? Olha o que eu passei. Eu tô lutando pra que meu filho não passe. Eu ia buscar meu filho de nave. Não pegava, voltava sozinho. Um quarto maravilhoso na minha casa, com cama, com o caralho que você imaginar, os carrinhos dele, boneco, ele gostava dos bonecos que nem o meu. Eu fiz aqui à toa, por isso que eu falo, faça a sua parte. Você vai olhar pra trás e falar, olha, eu fiz lá, tá tudo lá. Então, cara... Mas eu não entendo muito de lei. Ela deu alguma justificativa, juíza, pra não dar essa resposta rápida ou não existe nem justificativa?
Cara, Porque, eu não sei. Essa revisão não foi feita. Eu deixo na mão do advogado, ele fica até bravo ali comigo. Eu deixo e não fico cobrando. Mas por que ela falou isso? Por que ela falou aquilo? Cara, ele pode falar pra mim, é lei, mas eu falo, lei de bosta. Eu tenho o direito de não gostar da lei. Eu tenho que respeitar a lei. Mas eu não tenho o direito de discordar da lei. É claro. Óbvio que eu tenho. Claro. Entendeu? Uma pessoa que demora 6 anos pra julgar um processo e quem paga nesse tempo todo é meu filho. Eu tô 2 anos e meio sem ver meu filho. Então vou chegar lá na favela. Tá. Aí favela, comunidade. Não, aí o lance é falar do goleiro Bruno, não entendi nada. Então, aí, cara, o que aconteceu? Ela sempre falou isso, eu sempre contestei. Tá. E briga na justiça e eu não vejo meu filho. Eu tenho 22 boletins de ocorrência. Você tem noção, de ir lá, buscar ela não entregar. Por que não acontece nada com a mãe? Então. Por que não tem uma multa? Por que não prende uma mãe que faz isso? Você entendeu? Por que inventam a lei de alienação parental e essa lei não funciona? O que é a lei da É quando você aliena uma pessoa. Alienar, sabe? Você pega o seu filho, você molda, você adestra ele como você quiser. Ele fica alienado, sabe? Alienado, abre os olhos, alienado. E tem uma lei que protege a criança disso. O meu filho hoje ele é assim. E a gente se amava tanto, a gente se dava tão bem. Você pega, pô, a minha história com meu filho, meus vídeos antes, a gente se dava tão bem. Então eu não sei o porquê que a mãe do meu filho fez tudo isso.